E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre funções de primeiro grau, também chamadas, de funções afim. Essas funções são muito importantes, porque elas representam vários processos da vida real que a gente encontra frequentemente. Por exemplo, uma corrida de táxi. O preço que você vai pagar vai variar segundo uma função afim. A mesma coisa, por exemplo, um plano de celular que leva em conta quantos minutos você teve de ligação para calcular o preço. Também vai ser a mesma coisa. Na verdade, quase qualquer coisa que a gente pegar que vai ter um componente fixo e vai ter outra coisa que varia de acordo com alguma coisa, por exemplo, o número de minutos que você usou, vai se enquadrar numa função afim. Então vamos lá. Uma função afim é uma função dessa forma. F de x é igual a x mais b, com a e b sendo números reais e com o a sendo diferente de zero. O a gente chama que é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Mas por que esses nomes? Primeiro, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta no plano. Uma reta com inclinação, porque se fosse uma reta horizontal seria uma constante. Então, desenhei aqui, por exemplo. Esse a, que é o coeficiente angular, a gente pode falar que ele é a tangente de alfa. Eu coloquei aqui alfa sendo o ângulo entre a reta da função e o eixo horizontal. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular, porque tem a ver com um ângulo daqui. Então, por exemplo, quanto maior o a, maior a inclinação aqui. E quanto menor o a, também vai ser menor a inclinação. Já o b, a gente chama ele de coeficiente linear, que ele vai ser o ponto onde o gráfico da função vai passar pelo eixo vertical, que é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui vai ser o b, que é o coeficiente linear. Como que a gente pode mostrar isso? Por exemplo, o b, se a gente fizer o f de 0, vai ser 0 vezes a mais b. Então o f de 0 sempre é o próprio b, que é isso que a gente está mostrando, né? Quando a gente pega x aqui, né, como funcionamento do domínio, sendo igual a 0, a gente vai encontrar o b. Então é isso. E além disso, vamos ver mais uma coisa importante para a gente traçar os gráficos, que é a raiz dessa função. O que é a raiz da função? É o ponto onde o gráfico da função corta o eixo horizontal. Ou seja, é o ponto em que o f de x é 0. Isso é a raiz. Vou escrever aqui, ó. Raiz é igual a f de x sendo igual a 0. A gente tem que descobrir esse x. Se a gente fizer isso, a gente vê. Vou escrever aqui em cima. 0 é igual a x mais b. Se a gente passar o b para cá, vai ficar menos b. Dividindo por a gente encontra que o x da raiz é menos b sobre a. Ou seja, o ponto em que o gráfico da função encontra com o eixo horizontal sempre vai ser menos b sobre a. A gente pode escrever aqui, olha, menos b sobre a. Se o a for maior do que o zero, se for maior do que zero, né, a gente sabe que a inclinação vai ser positiva, porque o ângulo também vai ser. E se o b for menor que zero, a inclinação vai ser assim, vai ser negativa. Como se fosse esse ângulo alfa aqui. Tá? E de teoria, é só isso mesmo. Então agora vamos passar para algumas coisas mais práticas, para a gente poder desenvolver esse conteúdo. Então vamos lá, para a gente praticar, eu coloquei aqui duas funções de primeiro grau, e a gente vai esboçar o gráfico de cada uma delas. Então primeiro, vamos fazer isso aqui. Nesse caso, o coeficiente angular é 3. A igual a 3. 3 é maior do que 0. Então a gente já sabe que ela vai ser uma reta de inclinação positiva, assim, né? E o b é 2. Né? O b é o coeficiente linear. Então, vamos lá. A gente sabe que o gráfico vai passar pelo ponto 2 aqui, né? Porque o coeficiente linear vai indicar isso. E a gente sabe que a inclinação vai ser positiva. Então a gente já sabe que o gráfico vai ser mais ou menos uma coisa assim. Agora, que ponto que é esse aqui? Esse ponto aqui é a raiz da função. Vamos calcular também para a gente praticar. A raiz da função é menos b sobre a sempre, né? Então é menos 2 dividido por 3, que é menos 2 terços, né? Então, vou deixar assim. Agora, vamos fazer outra função. Nesse caso, o a
é menos raiz de 3. Né? Então a gente já sabe que a inclinação vai ser negativa. E o coeficiente linear é menos 7. Então, a gente já sabe que essa função vai passar por esse ponto, né? No menos 7. E, como ela tem inclinação negativa, ela vai ter que ser uma coisa mais ou menos assim. Agora, vamos ver qual que é a raiz dela, né? Pra gente descobrir onde que ela passa aqui. É menos b sobre a. Então, é 7, né? Que é menos 7, dividido por menos raiz de 3. Então, isso aqui é menos 7 sobre raiz de 3. Vou escrever aqui. E é basicamente isso. Além disso, nesse caso aqui, a gente pode ver que o A, ele realmente é uma tangente que a gente conhece, né? Porque o A sempre é a tangente desse ângulo alfa aqui. Nesse caso, a gente tem que a tangente de alfa é menos raiz de 3. Então, a gente sabe que o alfa tem que ser 120 graus, né? Então, posso até escrever aqui, alfa igual a 120 graus. Mas é isso. Vamos fazer agora mais um exercício aplicando isso na prática. Primeiro, eu peguei essa questão aqui da PUC Minas, que ele fala que uma função é de primeiro grau, e ele fala que f de menos 1 é 5 e f de 3 é menos 3. E ele pergunta qual que é o f de 0. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que se a função é de primeiro grau, ela vai ser dessa forma. Ax mais b, com o a sendo diferente de 0. É só a gente substituir os valores. E outra coisa que a gente pode ver, né, é que ele quer o f de 0. Só que o f de 0, a gente já sabe que ele é o próprio coeficiente linear, né, o próprio b da função. Então é só a gente achar isso, né? Vamos substituir os valores. Olha, aqui f de menos 1 é 5. Então 5 é menos 1 vezes a mais b. E aqui, menos 3 é igual a 3 vezes a mais b. A gente quer achar o b. Se a gente multiplicar essa primeira equação por 3 e somar aqui, a gente já consegue anular o a, né? Então vamos lá. Aqui fica 15 menos 3 dá 12. É igual a 0 vezes a, que vai somar e vai cortar, mais b. Então pronto. Mais b não, né? Mais 4b. Então pronto. Já sabe que 4b é igual a 12. Então o b tem que ser igual a 3. Então o f de 0 é 3. E é isso, vamos para a próxima questão. Então vamos para a segunda questão, que é uma questão do Enem. Ele fala que o consumo de sacolas plásticas por ano, né, em bilhões, está representado aqui no Y, e que o X é o número de anos depois de 2007. Né? Ele fala que é isso. E ele quer saber quantos bilhões de sacolas, né, quantas sacolas aqui, vão ser consumidas no ano de 2011. 2011 é 4 anos depois de 2007, né? Então, a gente quer achar, na verdade, quanto que é o f de 4. Né? Vai dar aqui assim. Então vamos lá. Primeiro, vamos descobrir qual que é essa função. A gente já sabe que o b vai ser 18, né? Porque ele vai ser um número que o gráfico cruza o eixo vertical. E a gente tem que a raiz da função aqui, como se fosse, né? É 9. Aqui eu vou colocar mais 18. Ou seja, menos b, que é menos 18, sobre a, tem que ser igual a 9. Então, a é igual a menos 2. Certo? Então, a gente já sabe que o número de sacolas em um dado ano vai ser menos 2x mais 18. 2011 é 4 anos depois, então vai ser o f de 4, que é menos 8 mais 18, então são 10 bilhões de sacolas que vão ser consumidas no ano de 2011. E é isso. Então vamos para a nossa última questão, que é uma questão da Unicamp. Ele fala que o valor de uma corrida de táxi, ela é um valor Q0 fixo e mais um valor, né, proporcional à distância D que o carro percorreu. Então já vamos escrever isso aqui. O preço, vou colocar assim, o preço em função da distância é o quê? Vai ser D vezes
alguma constante, né, que a gente não sabe qual que é, vou colocar K, mais o valor fixo, que é Q0. E ele fala que uma corrida de 3,6 km custa R$ 8,25 e uma de 2,8 km custam R$ 7,25. E além disso, ele fala que teve um dia que um taxista ganhou R$ 75. E ele pergunta quantos quilômetros esse taxista percorreu. Então vamos lá. A gente já tem a fórmula aqui. Vamos substituir essas duas informações que a gente sabe para a gente conseguir descobrir o valor do K e o valor do Q0, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando ele andou 3,6 km foi 8,25. Então, 8,25 é 3,6K mais o Q0. E substituindo a outra, 7,25 é 2,8K mais o Q0. Se a gente subtrair uma equação da outra aqui, a gente consegue tirar o Q0, né? E fica 1 é igual aqui 0,8 vezes K. E aqui vai cortar o Q0. Então a gente sabe que o K vai ser 1 dividido por 0,8, que é 1,25. Tá? Então, olha, achamos o K. Agora só falta achar o Q0, que é bem fácil também, né? Porque aqui é só substituir o valor do K. Então a gente sabe que aqui, olha, o Q0 é 7,25 menos 2,8K. Então vamos calcular aqui quanto que é 2,8 vezes o K, né? Vai dar 3,5, porque vezes 1,25, né? Vai dar 3,5 aqui. E 7,25 menos 3,5, a gente também vê fácil, né? Que é 3,75. Então, o Q0 é 3,75. Então, pronto. A gente tem a fórmula agora que acha o preço em função da distância percorrida. Está escrevendo aqui, olha. O preço em função da distância vai ser 1,25 vezes a distância mais 3,75. Então, se um taxista ganhou R$ 75, só substituir aqui, ó. 75 é igual a 1,25D mais 3,75. Agora aqui é só fazer as contas, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar 71,25 é igual a 1,25 vezes D. Então é só a gente calcular e dar que a distância vai ser 57 km. E é isso.